Queridos, sejam bem-vindos a Jerusalém. Aqui é Mochico, seu guia em Israel. E trouxe vocês hoje a um dos lugares mais icônicos da cidade. Simplesmente ao Museu da Torre de Davi. Mas não só ao Museu da Torre de Davi, mas sim ao novo Museu da Torre de Davi, que foi completamente remodelado. É um museu extremamente didático, onde apresenta toda a história de Jerusalém. E a história de Jerusalém é a história da humanidade. Esse local foi construído inicialmente como palácio do rei Herodes, Herodes o Grande, o iniciador da dinastia herodiana. E durante a Idade Média, ele foi utilizado como palácio do sultão Suleimã, o primeiro grande líder otomano que conquistou esta região. Antes de adentrarmos ao Museu da Torre de Davi, desejo levá-los a um local que está diretamente relacionado a um relato que encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 23, que fala sobre a apresentação de Jesus a Herodes Antipas. Um elemento bastante importante que eu já quero apresentar a vocês é sobre o Palácio de Herodes, que, na verdade, é o início de tudo aquilo que diz respeito à cidadela de Davi. Em escavações arqueológicas recentes, se descobriu a entrada para o Palácio de Herodes e também internamente aonde possivelmente Jesus tenha sido recebido e tenha sido julgado, como nós temos relatado no Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do verso 6. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou-o a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo, porque ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali, acusando-o com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Então eu quero mostrar a vocês agora a entrada para o Palácio de Herodes. Vamos lá. Pois bem, estamos ao lado da porta chamada Porta Escondida. Ela foi bloqueada durante as construções no período otomano, porque foi feita uma reforma. Suleimão o Magnífico então reconstruiu os muros da cidade e fechou essa entrada. Mas é possível ver claramente que aqui havia uma entrada para a cidade, mais especificamente uma entrada para o Palácio de Herodes. Segundo os arqueólogos, considerando que Jesus foi apresentado a Herodes Antipas, ele não foi trazido diretamente para o palácio por dentro da cidade. Para evitar tumulto, a cidade estava repleta de pessoas, era a Páscoa judaica, sexta-feira, então provavelmente Jesus foi trazido por fora da cidade, introduzido ao palácio por meio, talvez até mesmo dessas escadas que estamos vendo aqui, e apresentado a Herodes. Herodes, então, segundo o que está escrito em Lucas 23, tentou tirar um milagre de Jesus. Jesus permaneceu calado e Herodes, fazendo troça de Jesus, colocou sobre ele um manto vermelho e o reencaminhou para Pôncio Pilatos. Vamos entrar agora ao Museu da Torre de Davi. Venham comigo.
O Museu da Torre de Davi, nesta nova apresentação, está dividido em vários segmentos, em vários salões. E em cada um deles é apresentado um aspecto de importância da cidade. Esse é o primeiro salão e nesse local se apresenta a importância de Jerusalém por todos os períodos históricos. A importância de Jerusalém na história da humanidade. A influência de Jerusalém em todos os impérios que a dominaram. Desde as primeiras menções de Jerusalém nos escritos egípcios até o período do mandato britânico. Neste mapa da Idade Média, nós vemos a centralidade de Jerusalém. Jerusalém é o centro do mundo, onde nós temos a Europa, a Ásia e a África. Aqui nós temos uma linha de tempo abrangendo desde 3.300 anos antes de Cristo até o período britânico, que seria século XX, e todos os eventos relativos à cidade de Jerusalém ou aquilo que envolveu a cidade de Jerusalém. Nesta seção, nós temos o desenvolvimento da cidade de Jerusalém projetado num mapa 3D, mostrando a topografia da cidade. Então temos aqui nessa posição o Monte das Oliveiras, o Vale de Cedron, o Vale Central e o Vale dos Filhos de Rinon. E aqui nós podemos ver Jerusalém desde o seu início, onde ocupava uma pequena área nessa posição e foi se desenvolvendo até chegar na situação que temos hoje, que é apresentada agora, nesse momento, Jerusalém muito ampliada, Jerusalém que se expandiu durante o século XX. Mas veja só como era Jerusalém na época de Abraão, na época de Davi e mesmo na época cananita. Aqui temos os três vales, como eu falei, Cedron, Central e Rinon. E aqui, cidade de Jerusalém, cananita, ou de Melquisedeque, que foi conquistada por Davi e ampliada pelo rei Salomão, onde construiu o primeiro templo. Após isso, o rei Ezequias expandiu a primeira expansão da cidade de Jerusalém. Após isso, o retorno do exílio, nós temos que Jerusalém novamente foi expandida durante o período asmoneu, período romano, até o terceiro muro construído pelo rei Agripa II. Esta foi a maior área obtida por Jerusalém. Após a destruição de Jerusalém no ano 70, nós temos Jerusalém como cidade romana, sem muros. Depois, período bizantino, foram refeitos os muros de Jerusalém. Após o período bizantino, nós temos que se iniciou o período islâmico. E a cidade diminuiu para mais ou menos a área que temos hoje. E dessa forma permaneceu com pequenas variações até os dias de hoje. Aqui temos então o Monte do Templo, onde temos o Domo da Rocha e a Mesquita El-Aqsa. Já durante o século XX, nós temos a expansão de Jerusalém, considerando a situação que já vimos, Jerusalém moderna. A partir dessa entrada, nós teremos acesso ao pátio interno do Museu da Torre de Davi, um local absolutamente lindo. Vamos lá. Chegamos ao grande pátio do Museu da Torre de Davi, o pátio interno, lindíssimo. E a partir daqui vamos para o segundo local de exibição.
Subindo para o segundo salão de exibições. Nesse salão é enfatizado a centralidade de Jerusalém como local religioso. Temos ao centro o templo, o segundo templo construído pelo rei Herodes, e nas laterais há detalhes a respeito tanto do primeiro templo quanto do segundo templo. Nesse cantinho temos Jerusalém conquistada pelo rei Davi. Então aqui podemos ver nessa fotografia o quão pequena era a cidade de Davi, ou cidadela de Sião, conquistada por Davi. E essa área ela foi descoberta por esse oficial inglês, o tenente Charles Warren, que vemos nessa fotografia. Ele foi o grande arqueólogo descobridor dos segredos antigos da cidade de Jerusalém e escavou pelas partes subterrâneas da cidade. Aqui são apresentados elementos arqueológicos relativos a Jerusalém, ou seja, são motivos relacionados ao templo e também à luta que existiu na época para a centralização da adoração a Deus no templo em Jerusalém, a despeito do costume do povo, que era adorar a Deus em vários lugares. Por exemplo, nós temos o templo que foi encontrado na cidade de Arad, que fica na fronteira sul da tribo de Judá. E os reis Ezequias e Josias lutaram bastante contra isso, procurando centralizar o culto a Deus na cidade de Jerusalém. Aqui temos um lindíssimo modelo do templo construído por Herodes. Então temos a parte sul, as escadarias do templo aqui o muro oriental, porta dourada, temos o templo em si, aqui a parte norte, Fortaleza Antônia, apresentado de uma maneira fulgurante, luminosa, procurando expressar que o templo, local divino, local de luz, local de Deus. Este salão já nos apresenta Jerusalém no período pós-destruição do templo, no ano 70, e é centralizado na influência cristã na cidade de Jerusalém. Por exemplo, nós temos aqui o mapa encontrado na igreja de Madaba. Esse mapa apresenta em detalhes os locais indicados na Bíblia, como, por exemplo, o Rio Jordão, o Vale do Jordão, o Mar Salgado, o Mar Morto, e várias cidades mencionadas na Bíblia, mas enfatizando de forma especial a cidade de Jerusalém, nessa posição, incluindo o Cardo romano e a igreja do Santo Sepulcro. E essa igreja está apresentada aqui, nesse lado. A igreja construída pela rainha Helena, mãe do imperador Constantino. Uma belíssima igreja, onde, debaixo da cúpula, encontrava-se o Santo Sepulcro. Agora vou levar vocês até a torre, que na verdade é um minarete. Vamos lá. Pouco restou da estrutura do antigo palácio de Herodes, mas podemos ver nos dias de hoje, especialmente na segunda torre à esquerda, sua base é da torre antiga chamada Fatsael. Herodes construiu 3 torres no seu palácio, Ípicos e Fatsael, que eram irmãos dele, e a torre Miriam, em homenagem à sua esposa da família dos Asmoneus. Mas nós temos aqui uma abertura no muro fantástica que você pode ver
Jerusalém Ocidental. Venha comigo. Queridos, vejam só que interessante. A torre e o pátio oeste foram renovados e restaurados graças ao suporte generoso da família Dayan. E essa família é de São Paulo, Brasil. E aqui nós temos um testemunho a respeito de Jerusalém do século XIX, um modelo primoroso de Stéphane Hillet, de 1873, nos mostrando detalhes impressionantes da cidade de Jerusalém. E onde estou aqui, podemos ter uma vista a partir do Monte das Oliveiras. Então, temos ali o Monte do Templo e toda a cidade de Jerusalém, parte leste, parte oeste, norte e sul. Aqui temos a Porta de Jaffa, que nessa época não havia. Na verdade, nós tínhamos apenas a entrada de pedestres, mas não havia a entrada de automóveis, ou carros, ou carroças. E temos ali a Torre de Davi, com o seu minarete. Estamos sobre a antiga Torre Fatzael, que nos dá uma vista maravilhosa da parte oriental da cidade. Então temos aquelas duas cúpulas cinza, que é a igreja do Santo Sepulcro, temos a igreja luterana do Redentor, adiante nós temos o Domo da Rocha, ao fundo, Monte das Oliveiras, lá em cima do Monte das Oliveiras, a igreja da Ascensão, igreja ortodoxa grega. Um pouquinho mais à direita nós temos a Mesquita El-Aqsa e uma parte do bairro judeu. E deste lado nós vemos Jerusalém Ocidental, com todo o desenvolvimento de Jerusalém nessa direção, a moderna Jerusalém. Então temos aqui Yad Moshe, que é o primeiro bairro construído fora dos muros. Nós temos o Hotel King David, um dos melhores hotéis de Jerusalém. Nós temos a Cidade de Davi, um bairro luxuosíssimo. Hotel Cidadela de Davi, o Shopping Mamila e todos os prédios do centro judaico, centro ocidental de Jerusalém. Como você pode ver, o Museu da Torre de Davi consegue confluir tanto a parte histórica, a sequência dos eventos que envolvem a cidade, como também a sua beleza. Eu convido você, na sua próxima visita a Jerusalém, ter essa experiência maravilhosa de poder ficar vislumbrado com as vistas e poder também acompanhar passo a passo o desenvolvimento da cidade, desde os seus primórdios até os nossos dias. Que Deus abençoe a partir de Jerusalém. E não se esqueça de nos seguir nas mídias sociais, Instagram e YouTube. Israel by Moshiko, de Moshiko, seu guia em Israel. Uau, depois de um dia de filmagens, eu esvaziei 2 garrafas de água, estou pingando, mas valeu a pena. Veja só outra coisa interessante, porta-agulha, veja só, uma porta grande, com um buraquinho embaixo, para os habitantes da cidade poderem sair, e uma evolução tecnológica. Aquelas pontas lá em cima é para espantar os pombos.